É o seguinte, hoje eu tô atacada e eu vim para te ajudar a resolver o teu problema sobre crase. Então não tô nada tecnológica, vim trazendo papel para te mostrar os exemplos sobre crase, que é esse assunto que a gente vai estudar hoje. E eu não quero nem saber de barulho de avião, de cachorro, de vizinho passando. A gente vai estudar, eu não vou deixar nada atrapalhar esse vídeo. Presta atenção. Primeira coisa, a gente precisa entender que crase é a fusão, a junção da preposição a mais o artigo definido a. Por isso, é essa a explicação, né, que faz a gente entender de o porquê a gente sempre usar crase antes de palavras femininas, antes de substantivos femininos. Por quê? Porque artigo definido, né, artigo, ele acompanha substantivo. Então é por isso que crase sempre é usada a crase antes de palavras femininas. Eu preciso ter isso muito bem definido na minha cabeça, por mais que pareça muito óbvio diante desse assunto, tá certo? Outra coisa que precisa estar bem definida na minha cabeça: existem várias preposições e o a é uma preposição, tá certo? E aí eu preciso saber conhecer outras preposições, porque diante de algumas construções, como eu já vou aqui me apressar e mostrar para vocês, muita gente quer usar a crase junto de duas preposições e isso acaba sendo uma forma inadequada. Por exemplo, vamos lá, na frase, eu avisei, né? Não tô tecnológica, eu trouxe papel mesmo para mostrar. Ó, aqui. Vamos ver se vocês não conseguirem ler, eu leio para vocês, ó. Estou te esperando desde as 7 horas. Por que nesse caso eu não uso crase, né? Porque desde já é uma preposição. Então esse as aqui vai ser um artigo. Então eu não vou usar crase. É como se eu usasse crase aqui, é como se eu tivesse colocando duas preposições juntas, o desde, mas o a, outra preposição e o artigo as. Então não faria sentido dizer desde às 7 horas, entende? Então é por isso que é importante também eu conhecer outros tipos de preposições. Entende agora o porquê de não usar a preposição aqui, a crase aqui? Então, isso também acontece numa frase que tivesse a palavra até, quando se refere a horas, tá certo? Agora, se você me pergunta, Rita, e se eu disser que a reunião começou às 14 horas, tem crase? Sim, com certeza. Em indicação de horas, a gente sempre vai usar a crase. Mas nesse caso em que eu vou usar horas, mas usando a palavra desde, a palavra até, né? Até as, desde as. Eu não vou usar crase, porque a palavra até e a palavra desde já são preposições. Então, se eu usasse crase, é como se eu estivesse usando essa preposição até ou a preposição desde, mais a preposição a. Seriam duas preposições, então não faz sentido, fica totalmente inadequado, ok? E aí, uma outra coisa legal, vou trazer outro papel aqui, certo? É que o que eu falei lá no começo, tá? Eu disse que que artigo acompanha substantivo, ok? Então, essa é uma explicação, é uma das explicações que faz a gente entender o porquê de não usar crase antes de verbo. Então, na frase, ó, ele começou a estudar português. Esse a, antes do verbo estudar, ele não é um artigo, tá certo? Ele é uma preposição. Não tem como ser artigo. Para ser artigo, antes dele teria que ser um substantivo. E a palavra estudar aqui não é substantivo, tá certo? Então, por esse motivo, que não tem crase, esse A não é acraseado, tá certo? E uma dica final,
tá certo? A gente já vou avisando que não tem como explicar todas as regras aqui, inclusive se você já está gostando da pegada desse vídeo, já curte, já compartilha, já tá gostando que já tem avião passando, né? E fala pra mim, porque se você tá gostando da pegada desse vídeo, eu posso até gravar uma segunda parte com outras regras, tá certo? Uma dica final seria o seguinte: tá na dúvida se usa crase ou não? Você pode substituir a palavra que você tá na dúvida, né, após a crase, por uma palavra masculina. Por exemplo, sábado, irei à festa. Aí, ao invés de você falar que a festa, você poderia substituir por ao cinema. Quando você fizer a troca, se ao invés de falar a, você trocar por ao, ou seja, usou o artigo o e não o a, então significa que a sua construção original, que no caso é a festa, vai ter crase sim. Por quê? Porque o o é o artigo masculino que está acompanhando o seu substantivo masculino, tá certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo, minha gente. Tchau, tchau!